Pessoal, então o vídeo 1 lá é mais uma introdução sobre o tomate, né? Então tem toda a parte do histórico lá, os tipos, então determinado, indeterminado. E agora a gente vai focar mais na parte de manejo, então das características específicas da planta, correto? Então assim, ó, eu vou destacar aqui os principais manejos, tá? Aqui vocês vão ver que é uma sequência lógica, então tem uma necessidade desse manejo ser executado nessa sequência ao longo do desenvolvimento da planta, tá? Consequentemente, para mim ter o sucesso na produção lá, então de minimizar dano, possibilidade de doenças, então tem essa justificativa aí desse manejo ser nessa sequência, tá? Já vou destacar um detalhe importante. A gente falou lá no início da disciplina que grande parte de hortaliças vão ser dispostas, né, implantadas numa área através de sementes e outras através de mudas. Já vou adiantar que o tomate então é uma cultura, né, implementada através de mudas. Então eu tenho a implantação de mudas lá nos canteiros, né? Então, como uma forma também de garantia da planta em si, porque enquanto eu colocar uma semente e esperar essa planta emergir do solo, então eu já tenho vários fatores que podem interferir. Então é muito mais vantajoso eu adquirir uma muda e já dispor ela lá no meu canteiro e aí conduzir o cultivo, tá certo? Primeiro manejo, o que seria esse primeiro manejo aí? Então seria a construção do canteiro, ou a implantação, então da minha área lá, onde eu queira cultivar, eu vou construir os canteiros e implantar essas mudas, tá? Normalmente, tá? O que é utilizado? Então espaçamento entre canteiros, 1 metro, 1,10 m, espaçamento entre plantas, 50 centímetros, meio metro, tá? Então o espaçamento entre plantas seria esse, o mais utilizado. Tá? Posso ampliar mais espaço entre canteiros? Posso. O ano passado, no dia de campo lá da escola, a gente fez isso. Como ia ter pessoas que iriam circular ali, o foco não era produzir grande quantidade, era mostrar a técnica, a gente deixou canteiros ali, entre canteiros o espaço, se eu não me engano, 1,30 m. Tá? E o espaço entre plantas a gente utilizou então o meio metro, que é o recomendado aí. Tá? Primeira fase de manejo, o que seria? Então, construir o canteiro e implementar as mudas. Implementar as mudas nesse espaçamento. Então, 50 entre plantas e 1 metro, 1,10 m entre canteiros. Tá? Segundo manejo. Então, primeiro implantar as mudas. Segundo manejo, o que seria? Uma coisa chamada amontoa. O que seria a amontoa? Então eu vou dispor a planta no canteiro e na medida que o tomateiro vai crescendo, a planta tende a tombar, a acamar. Por que ela vai acamar? E aí aqui tem um outro aspecto botânico interessante. O tomateiro, tá, basicamente ele tem uma raiz pivotante principal. Então ele tem só uma raiz principal ali que vai sustentar a planta. Consequentemente, se essa raiz é só basicamente verticalizada, ela não tem suporte lateral. E aí a planta tende a acamar. Com essa amontoa, o que é amontoa? É eu trazer o solo para próximo do caule da planta. Então com essa amontoa que eu faço, eu disponho algumas vantagens para a planta. A principal vantagem o que é? No momento que eu trago esse solo para próximo do caule da planta, a primeira, se ela estava acamando, eu dou mais sustentação para ela, tá? Consequentemente, toda aquela parte de adubação de base que eu tenha feito em vista uma análise de solo, eu vou concentrar mais próximo da planta, então fica muito mais fácil dela absorver esse nutriente. E a outra vantagem, que é o chamado incentivo, tá, para a planta emitir raízes adventícias. Tá? O ano passado eu dei uma assistência para um produtor aí, a gente cultivou uma média de
450 plantas, tá? Um italiano e um salada também. E fazendo uma análise lá na área, eu arranquei algumas plantas e tal para ver desenvolvimento radicular, possibilidade de ter algum nematóide, alguma coisa. E aí eu tirei uma foto lá, que eu vou disponibilizar no grupo para vocês também, que dá para ver bem, vamos dizer assim, ó, visual, fácil de entender a emissão dessas raízes. Por que emitiu raízes naquele local? Porque eu fiz a amontoa, então eu trouxe esse solo para próximo da planta e ela incentivou a emissão dessas raízes. Consequentemente, se eu tenho mais raízes, eu absorvo mais água, mais nutriente e ainda tenho uma maior sustentação da planta, então, para ela se desenvolver. Então, manejo de amontoa seria essa justificativa. Terceiro manejo, então, poda. O que é a poda do tomate? Então a gente fala que a poda seria a emissão, ou seja, a retirada, né, dessa emissão dos brotos ladrões ou dos ramos axilares. Por que é o ramo axilar? Então eu tenho o caule principal da planta e tenho o ramo aqui aonde vai ter o crescimento para ser gerado posteriormente depois uma inflorescência. Então, nessa axila aqui, nesse local aqui, muitas vezes vai ter emissão de ramos. E aí o que eu vou fazer ali? Eu vou retirar eles, eu vou arrancar eles, eu vou cortar eles. Então, por que isso? Porque aqueles ramos ali, basicamente, eles vão ser sugadores da parte nutricional da planta. Então, eles não vão produzir, mas eles vão estar retirando nutriente da planta. Então, eu vou lá e elimino eles. Então, seria esse manejo de poda, que tem algumas imagens que estão no material lá que fica mais fácil de vocês entenderem. Mas segunda-feira eu vou fazer um vídeo em loco lá na escola e vou disponibilizar para vocês, então, lá no cultivo, lá com as plantas, eu podando lá e mostrando para vocês, tá? Então, depois da poda, o que a gente tem? Então, a gente obviamente vai ter que tutorar, né? Então, como é que a gente vai utilizar, que tutoramento a gente vai utilizar? Eu posso utilizar uma taquara, eu posso utilizar o chamado V invertido, lá eu coloco duas taquaras nessa posição e as plantas vão efetuar o crescimento, eu vou entremear elas, atar elas nas taquaras, pode ser feito. Lá na escola a gente utiliza o tutoramento através do varal, então eu tenho palanques, né? Pode ser de concreto, pode ser, no calar a gente usa eucalipto, né? E aí eu espicho um arame de um palanque ao outro. E aí eu planto, então as mudas, né, são implementadas embaixo desse arame. E aí depois eu amarro, então, o chamado fitilho, né? Então eu amarro o fitilho no caule da planta, amarro lá em cima no arame e vou enrolando na planta, então, e sustentando ela. Então, para evitar dela tombar lá, que vai chegar num ponto que a amontoa não vai resolver mais, aí eu vou ter que executar o tutoramento, tá? Tem redes de tutoramento também, então tutoramento tem várias formas, lá no material tem as imagens lá, tá? Então, depois da poda, a gente vai fazer o quê? O que é necessário? Então, esse manejo após a poda, após eu retirar esses ramos ladrões, então. O que eu falei? Nas plantas indeterminadas eu tenho o que? Eu tenho lá na ponta, lá na altura do dossel vegetativo, na parte mais alta dele, eu tenho uma gema de crescimento. Então, posterior à poda, quando a minha planta já estiver lá com 10 pencas, com 12 pencas, com 7 pencas, aí depende do manejo que tu está utilizando, do potencial produtivo daquela planta que tu tem e da estrutura que tu tem para manejar ela, tu vai fazer o que? A gente vai fazer a capação. O que seria a capação? Nas plantas indeterminadas. Eu vou lá e vou cortar, eu vou interromper o crescimento dela. Para que serve a capação? Porque o que eu falei? Eu já tenho 12 pencas no meu tomate. Então não me interessa que ele cresça mais, agora eu quero que ele frutifique. Se eu corto o meristema apical dele, toda a parte nutricional vai para as pencas de tomate. E aí eu começo então o enchimento do fruto, maturação, então, e depois o amadurecimento. Então, depois da poda,
escolhido um número X de pencas vinculado à adubação que está utilizando, se é fertirrigado ou não, que manejo que tu está dando, que planta que tu está cultivando, é um híbrido, é um tomate enxertado, é uma planta convencional. Então, dependendo da característica da planta que tu está cultivando lá, tu vai escolher um número de pencas e vai efetuar a capação. Então a capação seria esse outro manejo. Após a capação eu tenho então essas pencas formadas, né? E aí eu posso realizar o que? Na medida que eu queira colher esses tomates, depois que eles chegarem na maturação, ou seja, na maturidade fisiológica do fruto, ou seja, aquele fruto não vai crescer mais, eu posso realizar o que? A chamada desfolha. O que seria essa desfolha? Eu pegar e cortar as folhas, então eu retirar as folhas do tomateiro da parte inferior para a parte superior. Então eu tenho os frutos mais velhos, já maturos, já na maturidade, na parte mais baixa da planta, eles não vão crescer mais, eu vou cortar essas folhas para quê? Para receber mais luz, então para ele amadurecer mais rápido e eu ter esse produto para comercializar. Só fazendo um parêntese aqui, tá? Eu não vou gravar outro vídeo, né? Mas só fazendo um parêntese. Antes da desfolha, a gente faz o chamado raleio dos frutos, tá? O que seria isso? Tem pencas lá que vão poder produzir 6, 7, 8, 10 frutos. Só que muitas vezes a planta não tem estrutura para aquilo ali. Então eu tenho uma possibilidade de romper algum ramo daqueles ali e eu perder toda a penca. Então o que eu faço? O raleio do fruto. Eu vou lá e retiro alguns frutos. Escolho os frutos menores ou que de repente foram atacados por praga. Eu já retiro ali, deixo uma quantidade uniforme, tá, por penca. E aí a planta vai conseguir se desenvolver, amadurecer todos aqueles frutos, então sem ter problema aí de rompimento de nenhum ramo, tá? Então posterior, o raleio, a gente faz a desfolha. Então qual que é a função da desfolha? Amadurecimento do fruto, vai receber mais luz, tá? Vai ter uma aeração maior, então, naquela parte da planta. Então eu já diminuo o risco a doenças também, então é uma possibilidade. E aí posteriormente a desfolha eu vou fazer o que? A colheita. Então a colheita basicamente ela vai se dar de acordo com a minha comercialização. Se eu for comercializar direto para o consumidor, eu vou colher o tomate maduro, vermelho. Se eu for, sei lá, vou colher para mandar lá para São Paulo lá, então eu já vou ter que colher o tomate mais alaranjado ou mais com a ponta vermelha que a gente chama. Então isso vai depender para quem é que eu vou ofertar esse produto, tá? Diferentemente de outras frutas, tá? O tomate ele é uma fruta que a gente chama climatérica. O que seria isso? Eu colho ele maturo, na maturidade, e o que acontece fora da planta mãe, ele amadurece. Então tem essa possibilidade de eu colher tomates verdes, mas na maturidade, e eu comercializar isso aí até chegar lá no consumidor final, ele vai estar maduro. É possível isso. Então as frutas climatéricas, quando eu retiro ela da planta mãe, ela ativa a produção do etileno, que seria o gás gerado, o hormônio aí, né, do amadurecimento. Então quando eu retiro ela da planta mãe, ela amadurece. Tem plantas que não são climatéricas, a gente tem que deixar amadurecer lá na planta, não pode arrancar antes, tá? O tomate é uma climatérica, tá? Parte de manejo seria isso, tá? Então tem todo um porquê de ser realizado aquele manejo. Eu estou resumindo bastante aqui a explicação de cada um, tá? Vocês vão ver que no material lá tem mais aspectos para serem ressaltados. Qualquer coisa eu fico à disposição para mais dúvida. Parte de doenças. Então o tomate ele é muito suscetível à doença fúngica, bacteriana, tá? Então por isso que até existem grande parte hoje dos cultivos aí em larga escala, né? A gente tem essa utilização de plantas híbridas ou enxertadas, já para evitar essa possibilidade de se atrelar alguma doença ali no meu cultivo, tá? Não vou focar aqui em doença de tomate, senão eu vou ter que fazer então um vídeo aí de 2 horas para falar de todas as doenças. Mas
Posteriormente, que nem eu falei, eu fico à disposição para a gente falar das principais doenças, pinta preta, septoriose, murcha bacteriana, então lá o vira-cabeça, vírus do mosaico, aí eu fico à disposição para conversar com vocês aí sobre essa parte de doenças, tá? Que eu gosto de falar mais na disciplina de fitossanidade lá, tá bom? Então doenças, tomateiro é suscetível a grande parte de doença aí, porém a gente tem a alternativa do que? Híbridos, onde eu tenho resistências a algumas determinadas doenças, ou até mesmo plantas enxertadas. Então, onde eu busco uma enxertia com, no caso, um porta-enxerto, então resistente, né, aquilo que eu estou tendo problema. Então, nematóide, por exemplo, vou buscar um porta-enxerto que seja resistente a nematóide e vou enxertar uma planta ali, então, que tenha o fruto do meu interesse para se desenvolver bem naquela condição. Irrigação, não poderia deixar de falar da parte da irrigação, né? Então, atrelado a essa parte das doenças, tá? A gente fala que a irrigação no tomate, ela essencialmente, tá? Onde eu tiver uma tecnologia para implementar em tomate, se recomenda o gotejamento, a irrigação localizada. Por que isso, tá? Porque o tomate é altamente suscetível a molhamento foliar. Se eu tiver molhamento foliar, eu tenho mais possibilidade de ter doença, tá? Então por isso que essa ideia de que eu tenho que irrigar o tomate, sim, tem que irrigar aonde está a área radicular, é onde estão as raízes adventícias, é ali que ele quer água. Na parte foliar a gente não recomenda, tá, essa utilização aí de precipitação sobre o dossel vegetativo. Então eu vou ter mais suscetibilidade a doenças, consequentemente um custo maior em aplicação de produto, tá? Fungicida, tá? Bactericida também. Um detalhe importante, tá? Para se ressaltar, que grande parte aí, né, se a gente for ver dos últimos estudos que a gente tem, ou pesquisas, né, relacionadas a, vamos dizer assim, resíduo de produtos químicos, de agroquímico, em hortaliças, tá? O tomate ele sempre é um dos frutos, né, das hortaliças frutos que está mais no topo dessa lista aí, né, infelizmente. Mas hoje em dia já se tem toda a possibilidade de realizar controle biológico, tá? Então até o produtor que eu dava consultoria o ano passado, a gente trabalhava basicamente só com controle biológico, tá? Até porque ele tinha certificação, então estava implementando essa certificação de produção orgânica, então é totalmente só a utilização de controle, então tanto fúngico quanto de insetos, então biológico, tá bom? Então existe tecnologia hoje para se implementar isso aí. Consequentemente eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um valor, né, agregado maior lá para comercialização, porque o custo é mais elevado, tá? Já se eu pegar para vocês, que nem eu falei no outro vídeo, então região centro-oeste, lá Goiás, lá produção em larga escala para fazer molho de tomate, extrato de tomate, o pessoal vai utilizar produto químico, né? Respeitando, obviamente, aqueles períodos de carência, dosagens, sem problema algum, tá certo? Pessoal, eu fico à disposição, tá, para maiores dúvidas do cultivo de tomate. Tenho que complementar aqui falando das possibilidades de cultivo, né, a céu aberto e em ambiente protegido. Isso aí eu já falei para vocês lá antes, quando a gente deu uma conversada sobre cultivos de hortaliça em ambiente protegido, né? O tomateiro ele vai produzir mais em ambiente protegido, né? Então tem aquela condição, aquele microclima mais específico ali. Então é possível agregar potencial produtivo com essa tecnologia, né? É interessante. É uma cultura que eu tenho um retorno financeiro bem interessante em estufa, em casa de vegetação, em estruturas de cultivo protegido, tá? E questão climática, tá? Questão principalmente de temperatura, abaixo de 15 graus o tomateiro ele cessa o crescimento, ou seja, ele para de crescer. E acima de 35 graus eu tenho problema de frutificação, então eu tenho abortamento das flores. Então
se recomenda uma manutenção da temperatura nessa faixa aí. Por isso que até é uma jogada, tá? Agora já é uma jogada comercial. Então, para a nossa região aqui, como a gente tem o inverno agora, né? Então, o cultivo do tomate em estufa, em ambiente protegido, é bem interessante. Por quê? Porque enquanto que a maioria não se tem tomate para comercializar na região aqui, produzido aqui, né? Eu tendo um ambiente protegido, eu consigo. Então, vou mostrar para vocês as nossas plantas lá na escola, como é que estão. Tá? Segunda-feira eu vou gravar esse vídeo lá para vocês. Elas foram... Eu implementei elas lá dia 4 de maio, tá? Então vocês vão ver agora, elas estão emitindo já a terceira penca de flores. Tem uma variedade determinada e duas indeterminadas. E aí eu converso mais com vocês lá na escola, tá? Um bom final de semana e um abraço, e eu fico à disposição, tá? Para maiores informações sobre o cultivo do tomate aí. Bom final de semana.